Olá, meu nome é Sérgio e você está na Meeples in Japan. E hoje vamos mostrar aqui Parade. Parade é um card game de 2007, né? Que tem como tema Alice no País das Maravilhas. É um dos card games mais bonitos e também um dos melhores card games da minha coleção. Então, é um jogo que tem aqui um manual simples de regras, um bloquinho para anotar a pontuação do jogo e cartas, né? O jogo ele tem esse insert e cabe todas as cartas com folga, né? Depois deslivado ainda. Então nós temos aqui as cartas, né? Nós temos aqui 6 personagens aqui da Alice no País das Maravilhas. Vamos mostrar então como se faz o setup de Parade. Parade é um card game, né? Onde nós temos aqui 66 cartas, né? Um fundo muito bonito. E também uma arte muito bem feita. Onde nós temos aqui 6 personagens de Alice no País das Maravilhas. São 66 cartas divididas em 6 personagens, com números que variam de 0 até 10. Então, no setup, nós vamos embaralhar bem o deck. E nós vamos entregar 5 cartas para cada jogador. Parade é um jogo de 2 a 6 jogadores, né? E as regras são iguais para todas as quantidades de jogadores. Então, primeiramente, vamos distribuir 5 cartas para cada jogador. Depois, nós vamos pegar o deck e vamos abrir 6 cartas aqui para iniciar a nossa parada. Então, o manual indica que a gente coloque aqui a caixa para indicar onde é o início da parada. Então, nós teremos 6 cartas abertas e vamos colocar o restante do deck próximo à parada. E está feito o setup. Vamos então para as regras de Parade. Parade é jogado em várias rodadas. Os jogadores farão turnos alternados. Cada turno consiste de 3 fases. Primeiro, o jogador vai baixar uma carta da sua mão e colocar no fim da parada. Em segundo, ele vai verificar e pode ser que algumas cartas então serão retiradas da parada e irão para a frente do jogador. E finalmente, ele vai comprar uma carta do deck para completar a sua mão. O objetivo em Parade é tentar pegar o menor número de cartas da parada. As cartas elas vão dar pontos negativos para o jogador e o jogador então que tiver menos pontos é o vencedor. Primeiro, o jogador vai escolher uma das cartas da sua mão e vai colocar ali, baixar ela e colocar no fim do desfile. Então, por exemplo, se o jogador escolhesse essa carta aqui, um coelho número 5, ele vai colocar aqui no final do desfile, né, da sua parada. E aí, o que acontece primeiro é, ao baixar uma carta número 5, o jogador então vai contar 5 cartas, começando ali da carta que ele baixou, né? E essas 5 cartas então, elas estão protegidas, ou seja, essas cartas não irão sair do desfile. Então, apenas sobraria uma carta nesse caso, e ele vai verificar se essa carta, primeiro, ela não é da mesma cor, né, do mesmo personagem da carta que foi baixada aqui no fim do desfile. No caso aqui, é um gato, né? São cartas diferentes. E depois, ele vai verificar se a carta que está aqui é menor ou igual que a carta que ele baixou. No caso, ele baixou uma carta número 5. Então, essa carta aqui é uma carta número 3. Nesse caso, o jogador então pega essa carta e ele vai colocar aqui à sua frente. As cartas então restantes, elas andam, né? E o jogador então completa sua mão com 5 cartas, comprando mais uma carta ali do deck. Então, o jogador à sua esquerda, primeiro ele vai escolher uma das cartas e vai baixar. Então, por exemplo, se ele escolhesse baixar essa carta número 3, a cor do número 3, ele vai fazer a mesma coisa, colocar ela no fim do desfile aqui, e ele vai contar 3 cartas. Ele baixou uma carta número 3, então ele vai contar 3 cartas do final do desfile, a partir do final para frente. E essas 3 cartas então estão protegidas, elas não vão sair do desfile. Ele então verifica se alguma das cartas que estão aqui à frente
são iguais a que ele baixou, no caso do coelho, né? Não existe nenhum coelho aqui. E depois ele verifica se as cartas que estão aqui são menor ou igual ao número que ele baixou. Ele baixou o número 3. Então nesse caso aqui, essa carta é uma carta número 1, uma carta número 2 e essa carta número 3. Essas 3 cartas, então, iria para a frente do jogador. Então o restante da parada avança e ele compra uma nova carta. Então assim que funciona uma rodada em parede. O jogador escolhe uma carta da sua mão, ele baixa ela, verifica o número da carta que ele baixou, no caso aqui o número 2, e ele vai contar as 2 últimas cartas aqui da parada estão protegidas, não saem da parada. Ele vai verificar então, primeiro, se existe alguma carta com o mesmo personagem que ele jogou, no caso existe o número 6 aqui, ele pega, ele coloca à sua frente. O jogador sempre separa as cartas, essas cartas ficam à mostra, né? E ele separa sempre por personagens. Ele verifica então se as outras cartas não têm nenhum número que seja, no caso aqui, menor ou igual a 2. No caso nós temos um 5, um 6 e um 9, então essas cartas também não saem da parada. O restante das cartas então avança e ele compra uma nova carta do deck. E o jogo termina de 2 maneiras. A primeira maneira é quando o deck de cartas terminar. Quando não houver mais cartas aqui no deck, os jogadores continuam jogando mais um turno até que todos os jogadores fiquem com apenas 4 cartas na sua mão. Quando todos os jogadores tiverem apenas 4 cartas na sua mão, o jogo termina e vamos para a fase de pontuação. A segunda maneira de terminar uma partida é quando o jogador, por exemplo, ao jogar uma carta aqui, ele jogou o número 2, ele salva essas 2 cartas, né? Elas estão salvas. E nesse caso aqui ele pegaria apenas esse número 5 aqui. Essa carta é colocada à sua frente e nesse caso, esse jogador aqui, ele completou os 6 personagens. Ele tem os 6 personagens à sua frente. Então agora ele decreta o final da partida. Nesse caso agora, todos os jogadores vão fazer mais um turno, incluindo o jogador que completou aqui a coleção. E apenas a diferença é que eles não vão comprar cartas do deck. Eles jogam uma carta e terminam o seu turno. Eles vão ficar, todo mundo vai ficar então com 4 cartas na mão. Então o jogo termina e vamos também para a pontuação. Então, terminada a partida, cada jogador ficará com 4 cartas na sua mão. Cada jogador então vai escolher 2 cartas para descartar e ficar com 2 cartas na sua mão. O jogador escolhe 2 cartas, descarta, e as outras 2 cartas ele vai colocar aqui nas suas coleções. A pontuação final é feita da seguinte maneira: os jogadores vão comparar todos os personagens, né, um a um, e ver quem tem mais cartas, não mais quantidade em valor, mas quantidade em cartas realmente. Então, verificando um por um os personagens, primeiro começando aqui, nós temos aqui esse personagem amarelo, né? Essa carta amarela, o jogador ele tem uma carta, já o jogador ali tem 4 cartas. Nesse caso, ele vai virar todas as cartas para o lado contrário. Ao fazer isso, essas cartas elas passam a valer apenas 1 ponto. Depois, por exemplo aqui, o jogador verifica a carta vermelha. Esse jogador tem 4 cartas vermelhas, o outro jogador tem 3. Nesse caso, o jogador tem mais cartas, ele vai virar todas as cartas então. E os jogadores fazem isso com todas as cartas. Aqui no caso verde, ele tem 4, o outro jogador tem 3. Então, esse jogador venceu, ele vira também todas as suas cartas. Todos os jogadores comparam todos os personagens. Aquele que tiver mais cartas daquele personagem vira ela ao contrário. E essa carta passa então a valer apenas 1 ponto cada um. Então, verificando a pontuação final, por exemplo, esse jogador aqui pegaria todas essas cartas viradas, elas valem apenas 1 ponto. Já as cartas que estão ainda com a face para cima, o jogador verifica o valor real da carta. No caso aqui, essa carta vale 5,
essa vale 9 e essa vale 8. Então o jogador soma todas as cartas. E as cartas que estão viradas, elas valem apenas 1 ponto. Então, o jogador soma as cartas. No caso aqui ele vai ter, por exemplo, 10, 20, 30, 32, 34, 36, 38 pontos. 38 pontos negativos. Já o outro jogador, ele vai ter todas essas cartas viradas para frente, né? Então ele vai somar. Ele tem aqui 10, 20, 30, a carta 0 vale 0, né? 35, 36, 37, 38, 39, 42 pontos. Ele então, o jogador que tem menos pontos, né? Os pontos aqui são negativos. Então, o jogador que tem menos pontos negativos é o vencedor de Parade. Então, esse aqui foi o Parade. É um jogo japonês, né? Que foi relançado depois pela Ziman Games. É um jogo muito divertido, é um jogo de regras fáceis, né? Que dá para jogar de 2 a 6 jogadores, de 2 a 4 ele funciona muito bem, de 2 a 6 ele fica um pouquinho mais longo, um pouquinho mais caótico, talvez assim, mas ele funciona muito bem com qualquer número de jogadores. É um jogo que vê muita mesa e que toda vez que vê mesa sempre faz sucesso. Espero que vocês tenham curtido. Fica aquele abraço, uma boa jogatina para todos e até a próxima semana.